Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. A fita vermelha. Respire com suavidade, sem pressa, como quem se acomoda melhor na própria cadeira ou na cama. O ar entra de leve e sai de leve, e você percebe que não há nada a fazer agora, além de estar aqui. A noite está do lado de fora, cuidando do mundo, enquanto você pode simplesmente descansar. Calmo, bem calmo, deixando os pensamentos ficarem mais lentos, mais macios, como se ajeitassem sozinhos. É uma noite de dezembro. O céu está fechado, e uma chuva fria cai lá fora, fina e constante, fazendo um som gentil contra o telhado e as janelas. As ruas estão iluminadas por luzes quentes, douradas, que se refletem no asfalto molhado como pequenos caminhos de estrelas. Você caminha devagar, sentindo o frio suave no rosto, mas o corpo protegido pelo casaco. Há algo reconfortante no ar, uma promessa silenciosa de abrigo, de chegada. Logo, você está em casa. Uma casa simples, acolhedora, dessas que guardam histórias nas paredes. Ao fechar a porta, o som da chuva fica distante, abafado, e o calor envolve você como um abraço antigo. As luzes do Natal estão acesas, piscando de maneira lenta e tranquila, sem pressa alguma. Tons de vermelho, dourado e verde se espalham pela sala, refletidos em pequenos enfeites que parecem sorrir em silêncio. Você tira o casaco com calma, pendura-o, e sente o cheiro familiar do ambiente. Há aroma de pinheiro vindo da árvore decorada perto da janela, misturado ao perfume doce e reconfortante de cacau quente. Na lareira, o fogo crepita abaixo, sem estalos altos, apenas um som contínuo e agradável, como uma respiração tranquila. Você se aproxima, estende as mãos, sente o calor gentil aquecer os dedos. Sobre a mesa de centro, há uma caneca esperando por você. O vapor sobe lentamente, formando desenhos no ar. Você envolve a caneca com as mãos, sente o calor atravessar a cerâmica, subir pelos braços, aquecer o peito. Um gole pequeno, depois outro. O sabor é simples, familiar, exatamente como deve ser. Nada intenso demais. Apenas bom. Apenas confortável. Você se senta no sofá, pega um cobertor macio e o coloca sobre as pernas. O tecido é suave, pesado o suficiente para transmitir segurança. O mundo lá fora pode continuar com sua chuva fria, seus compromissos e ruídos distantes. Aqui dentro, o tempo desacelera. Aqui dentro, tudo está bem. Perto da árvore, há uma pequena caixa de madeira, antiga, com marcas do tempo. Você a reconhece. Sempre esteve ali, ano após ano, mas hoje algo chama mais a sua atenção. Talvez seja a luz refletindo diferente, talvez seja apenas o clima da noite. Você se inclina um pouco, puxa a caixa para mais perto e a abre com cuidado. Dentro, há cartas antigas, amarradas com uma fita vermelha. A fita é simples, de cetim já um pouco gasto nas bordas, mas ainda firme, ainda bonita. O vermelho não é chamativo. É um vermelho profundo, quente, que parece guardar calor próprio. Ao tocá-la, você sente algo difícil de explicar, como se segurasse não apenas um objeto, mas um fio invisível que atravessa o tempo. Essa fita pertenceu à sua avó. Ela costumava dizer que algumas coisas não servem apenas para enfeitar, mas para lembrar. Lembrar de quem veio antes, de quem caminhou para que você pudesse estar aqui agora, tranquilo, aquecido, respirando em paz. A fita sempre esteve presente nos natais da família, amarrando presentes simples, envolvendo cartas, segurando fotografias antigas que não deveriam se perder. Você desliza a fita entre os dedos, sentindo a textura macia, ligeiramente fria no começo, depois morna. A memória da sua avó surge sem esforço. A voz calma dela, o sorriso sereno, o jeito paciente de fazer tudo, como se o mundo jamais estivesse com pressa quando ela estava por perto. Ela também gostava de noites assim, com chuva ou neve, com luzes acesas cedo, com chá fumegante e silêncio confortável. Você escolhe uma das cartas e a desamarra devagar. O papel é amarelado pelo tempo, mas ainda é resistente. A caligrafia é conhecida, redonda, tranquila. Você começa a ler, não com os olhos apressados, mas com o coração aberto,
deixando cada palavra pousar com cuidado. A carta fala de um Natal distante, de uma casa ainda menor, de uma lareira que quase não aquecia, mas reunia todos ao redor. Fala de risadas baixas, de mãos dadas, de uma fita vermelha usada para amarrar um pacote simples, feito com amor. Fala de gratidão pelas pequenas coisas, pelo pão quente, pelo teto, pela companhia. Enquanto você lê, algo curioso acontece. Não é algo grande, nem assustador, apenas sutil, muito sutil. Um som distante de sino chega até você, vindo de lugar nenhum em especial. Não é alto, não chama atenção. É apenas um tilintar suave, como se alguém tivesse passado pela rua lá fora, ou talvez apenas pela memória. Você sorri sem perceber. A fita vermelha parece um pouco mais quente agora, como se tivesse absorvido o calor da lareira, ou talvez algo mais. Você amarra novamente a carta com cuidado, respeitando aquele gesto antigo, quase ritualístico. Ao fazer isso, sente uma tranquilidade profunda, como se algo dentro de você tivesse se alinhado, se organizado com delicadeza. Você se lembra de outras gerações, dos seus pais, dos seus avós, talvez até de histórias contadas sobre pessoas que você nunca conheceu, mas que, de alguma forma, fazem parte de você. A fita vermelha passou por todas essas mãos. Esteve presente em diferentes casas, diferentes noites de dezembro, sempre silenciosa, sempre firme. A chuva continua lá fora, constante, criando um fundo sonoro perfeito. O fogo na lareira dança devagar. As luzes da árvore piscam com paciência. Você se recosta no sofá, segurando a fita, sentindo que não precisa pensar em mais nada agora. A outra carta na caixa. Esta não está endereçada a ninguém específico. Você a abre. As palavras são poucas, simples, escritas como se quem as escreveu soubesse que seriam lidas muito tempo depois. Ela diz que a fita vermelha não é apenas um objeto, mas um lembrete. Um lembrete de que o amor encontra formas simples de atravessar o tempo. Um lembrete de que, mesmo quando alguém não está mais fisicamente presente, algo do calor dessa pessoa permanece, amarrando histórias, segurando memórias, mantendo tudo unido, seguro. Ao terminar a leitura, você fecha os olhos por um instante. O som dos sinos retorna, ainda mais distante, quase como parte do vento. Você sente uma emoção suave, sem peso, sem tristeza, apenas um carinho calmo, um reconhecimento silencioso de tudo o que veio antes. Você coloca a fita vermelha ao redor de um pequeno enfeite da árvore. Ela se encaixa perfeitamente ali, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. As luzes refletem no cetim, criando um brilho discreto, bonito, acolhedor. A fita não chama atenção. Ela apenas está ali, firme, presente. Você volta para o sofá, ajeita melhor o cobertor, dá mais um gole no cacau, agora quase no fim. O corpo está relaxado, os ombros soltos, a respiração lenta, natural. Cada inspiração traz conforto. Cada expiração leva embora qualquer resto de tensão. Talvez uma estrela cadente cruze o céu lá fora, invisível por causa das nuvens e da chuva, mas ainda assim presente. Talvez alguém, em algum lugar, tenha feito um pedido simples, parecido com o seu, um pedido por paz, por descanso, por continuidade. Você não precisa desejar nada agora. Tudo o que importa já está aqui. A fita vermelha permanece na árvore, unindo passado e presente, histórias antigas e este momento exato, em que você está seguro, aquecido, cuidado. Ela continuará ali nos próximos natais, passando por novas mãos, novas noites, novos silêncios confortáveis. E você pode descansar com isso. A lareira diminui um pouco o ritmo, como se também estivesse ficando sonolenta. As luzes parecem piscar mais devagar. A chuva mantém seu som constante, quase hipnótico. Seu corpo entende que é hora de soltar, de permitir que o cansaço bom da noite tome conta. Você fecha os olhos, sentindo gratidão pelas pequenas coisas, pelo calor, pelo silêncio, pelas histórias que permanecem. Gratidão pelas pessoas que amarraram o mundo com gestos simples, como uma fita vermelha. Nada mais é necessário agora. Você pode dormir tranquilo, envolvido por esse aconchego, por essa continuidade suave, sabendo que está tudo bem, está tudo seguro, está tudo em seu lugar. E enquanto o sono chega devagar,
gentil. A noite segue cuidando de você. Você permanece ali, com os olhos fechados, e percebe que o silêncio não é vazio. Ele é cheio. Cheio de memórias boas, de presenças sutis, de tudo aquilo que não precisa ser dito em voz alta. A casa parece respirar junto com você, como se cada parede, cada móvel antigo, conhecesse esse momento e soubesse exatamente como acolher. A fita vermelha na árvore balança levemente, quase imperceptível, talvez por causa do calor que sobe da lareira, talvez por algo que não precisa de explicação. Ela reflete a luz dourada e cria pequenas sombras suaves na parede, sombras que se movem devagar, como lembranças passando sem pressa. Você sente que não há nada a resolver, nada a decidir, apenas estar. O tempo se estica de um jeito gentil. Minutos parecem mais longos, mas não cansativos. Eles se tornam espaços confortáveis onde a mente pode descansar. Você lembra de outros natais, alguns mais cheios, outros mais silenciosos, mas todos ligados por algo invisível. Um fio delicado, quente, como aquela fita, sempre presente, mesmo quando não era notada. O aroma de pinheiro continua no ar, misturado agora ao cheiro suave da madeira aquecida. Esse perfume traz uma sensação antiga, quase infantil, de segurança. Como se você tivesse voltado a um lugar onde sempre foi bem-vindo, onde alguém sempre deixou uma luz acesa, esperando. O som distante de sinos surge mais uma vez, ainda mais baixo, quase confundido com o cair da chuva. Não chama atenção, apenas confirma algo que você já sente, que há beleza nas coisas simples, que há cuidado espalhado pelo mundo, mesmo nas noites frias. Você se ajeita um pouco mais no sofá, sentindo o peso bom do cobertor. Os músculos relaxam sem esforço. A respiração encontra um ritmo natural, profundo, tranquilo. O corpo entende que pode desligar aos poucos, como as luzes da casa quando todos já estão dormindo. Talvez, em algum outro tempo, alguém esteja segurando essa mesma fita vermelha, sentindo algo parecido. Talvez esteja lendo uma carta, ou apenas tocando o tecido, sem saber exatamente por quê. E isso basta. A fita cumpre seu papel silencioso, unindo histórias, atravessando anos, mantendo o calor onde ele é necessário. A chuva começa a ficar mais leve, ou talvez seja apenas sua percepção mudando, ficando mais suave também. O mundo parece mais distante agora, e isso é bom. Aqui dentro, tudo continua calmo, bem calmo, aconchegante, seguro. Você não precisa acompanhar pensamentos. Eles podem passar, como nuvens lentas no céu de dezembro, sem se prender a nada. Se algum surge, ele logo se dissolve, embalado pelo som constante da noite. A lareira agora emite apenas um brilho baixo, constante, como um coração tranquilo. As luzes da árvore continuam ali, firmes, piscando com paciência. A fita vermelha permanece, silenciosa, guardando tudo o que importa. E assim, envolto por esse clima sereno, você se permite afundar um pouco mais no descanso. O sono se aproxima como um visitante gentil, sem pressa, sentando ao seu lado, esperando o momento certo. Você está em casa, está seguro, está em paz. E enquanto a noite segue seu curso tranquilo, você simplesmente descansa. E descansa, deixando-se levar, suavemente, para um sono profundo e acolhedor. A quietude se aprofunda de maneira natural, como se a própria casa soubesse que este é o momento de silenciar ainda mais. Os sons ficam arredondados, suaves nas bordas. A chuva agora parece distante, quase como uma lembrança boa, repetitiva, que embala em vez de chamar atenção. Cada gota encontra o telhado com cuidado, sem urgência, mantendo um ritmo que convida ao descanso. Você sente o corpo afundar um pouco mais no sofá, como se fosse moldado exatamente para acolher você. As pernas estão pesadas, agradavelmente pesadas. Os braços repousam, sem esforço. A respiração continua lenta, profunda, tranquila. O ar entra fresco e sai morno, levando consigo qualquer tensão que ainda restava. A fita vermelha na árvore permanece ali, discreta, mas cheia de significado. Ela não precisa se mover para ser percebida. Apenas estar já é suficiente. Você imagina quantas noites parecidas ela já testemunhou. Quantas lareiras diferentes. Quantas chuvas, quantas neves. Quantas mãos, jovens e envelhecidas,
tocaram esse mesmo tecido com cuidado e respeito. Esse pensamento não traz saudade pesada, traz continuidade, uma sensação confortável de pertencimento. Você faz parte de algo maior, mais longo, mais sereno do que qualquer preocupação passageira. E essa certeza repousa dentro de você, firme e silenciosa. O aroma do cacau quase vazio na caneca ainda é perceptível, misturado ao cheiro da madeira e do pinheiro. É um perfume que não pede atenção, mas oferece aconchego. Ele se espalha pelo ambiente como um cobertor invisível, envolvendo tudo com delicadeza. Lá fora, talvez alguém passe pela rua, com passos apressados, protegido por um guarda-chuva. Você não vê, não ouve claramente, apenas imagina. E essa imagem logo se dissolve. Aqui dentro, o tempo é outro. Aqui dentro, nada precisa acontecer. O brilho da lareira diminui um pouco mais, mas não se apaga. Permanece constante, como uma presença fiel. As luzes da árvore piscam num ritmo quase sonolento, como se também estivessem prestes a fechar os olhos. O ambiente inteiro parece conspirar a favor do descanso. Você sente uma gratidão tranquila surgir, sem palavras, sem motivo específico. Gratidão por essa noite, por esse calor, por esse silêncio cheio de significado. Gratidão pelas histórias que chegaram até você e pelas que ainda seguirão adiante, amarradas por gestos simples, por laços invisíveis, por uma fita vermelha que nunca precisou chamar atenção. O som distante de sinos não retorna agora. E tudo bem. Ele já cumpriu seu papel. O que fica é a sensação suave que ele deixou, como um eco bom que não se perde. Seu corpo sabe o que fazer. Os pensamentos diminuem naturalmente, ficando mais espaçados, mais leves, até que quase não há palavras. Apenas sensações. Apenas conforto. Apenas presença. Você não precisa se despedir da noite. Ela continua ali, cuidando, enquanto você descansa. A casa permanece firme, silenciosa, acolhedora. A fita vermelha segue guardando histórias, unindo tempos, aquecendo memórias. E assim, sem esforço algum, você se deixa levar um pouco mais fundo nesse descanso tranquilo. O sono chega como uma continuação natural desse momento, suave, constante, seguro. Tudo está bem, tudo está em paz. E você dorme, serenamente, envolvido por essa noite de dezembro que segue, calma e silenciosa, velando por você. Mesmo depois que o sono começa a se aproximar, ainda um último fio de consciência, leve como o vapor que subia da caneca. Ele não incomoda, apenas observa. Observa a casa quieta, a luz suave refletida nas paredes, o desenho lento das sombras. Tudo parece repousar junto com você. A fita vermelha continua ali, firme, tranquila, quase como se tivesse aprendido, ao longo dos anos, a guardar o silêncio. Ela não exige lembranças agora, não pede histórias, apenas permanece, cumprindo sua função mais simples e mais profunda: unir, aquecer, proteger. A chuva lá fora vai ficando cada vez mais distante. Não porque parou, mas porque sua mente já não precisa acompanhá-la. O som se transforma em um fundo macio, contínuo, parecido com um sussurro antigo que embala o descanso. Um som que diz, sem palavras, que a noite está sob controle. O corpo está completamente entregue ao conforto. Não há pontos de tensão. Os pés estão quentes, as mãos relaxadas, o rosto solto, tranquilo. Cada respiração acontece sozinha, sem esforço, sem intenção. O ar entra, o ar sai. E entre um e outro existe um espaço sereno, amplo, seguro. Talvez você sonhe, talvez não. Não importa. Se imagens surgirem, que sejam suaves. Luzes de Natal desfocadas. Uma lareira distante. Uma casa antiga cheia de calor. Mãos cuidadosas amarrando uma fita vermelha ao redor de algo simples, feito com carinho. Se não houver sonhos, que haja apenas descanso profundo. Um descanso que percorre o corpo inteiro, como um cobertor ainda mais macio, ainda mais acolhedor. Um descanso que alcança lugares antigos dentro de você, onde o cansaço às vezes se esconde. A noite segue seu curso. As horas passam com delicadeza. Nada interrompe, nada exige. A casa permanece guardiã desse silêncio bom. A fita vermelha segue seu caminho invisível, ligando tudo o que foi, tudo o que é, tudo o que ainda será. E você descansa,
Descansa com a tranquilidade de quem sabe que não está só. De quem sente, mesmo dormindo, que há cuidado ao redor. Que há continuidade. Que há calor suficiente para atravessar qualquer noite fria. Assim, o sono se aprofunda, calmo, constante, acolhedor. E tudo permanece exatamente como deve ser. O descanso se torna mais profundo, como se você estivesse sendo lentamente embalado por algo invisível e gentil. Não há pressa, não há queda, apenas um afundar suave, contínuo, confortável. A mente já não formula pensamentos completos. Ela apenas sente, e isso é suficiente. A casa parece ainda mais silenciosa agora, mas não vazia. Um silêncio cheio de presença, como o de alguém que vela sem precisar se mover. As paredes guardam o calor do dia. O chão conserva passos antigos. O ar permanece morno, acolhendo cada respiração sua com cuidado. A fita vermelha segue na árvore, imóvel, mas viva em seu significado. Mesmo sem ser vista, ela continua ali, como continuou em tantas outras noites, em tantos outros lares. Ela não pertence a um tempo específico. Ela pertence à continuidade. Aquilo que atravessa gerações sem fazer ruído. Talvez, enquanto você dorme, alguma lembrança antiga encontre um lugar mais confortável dentro de você. Talvez algo que estava solto se ajeite, silenciosamente, como cartas sendo novamente amarradas com cuidado. Nada que precise ser entendido agora, apenas sentido e acolhido. O som da chuva se mistura ao ritmo da sua respiração, até que ambos parecem a mesma coisa. Um fluxo constante. Um vai e vem tranquilo. O mundo externo já não chama. Ele espera. Ele sabe que este é o momento do descanso. O calor do cobertor se espalha, envolvendo você por inteiro. Há uma sensação boa de peso, de ancoragem. Como se o corpo estivesse exatamente onde deveria estar. Seguro, amparado, em paz. Se alguma imagem surgir, ela é suave. Uma luz acesa em uma janela numa noite fria. Um laço vermelho sendo feito com mãos pacientes. Um sorriso calmo, quase esquecido, mas ainda presente. Tudo lento, tudo gentil. A lareira talvez já esteja apenas em brasas, mantendo um calor constante, discreto. As luzes da árvore continuam piscando, mesmo que você não veja. Elas cumprem seu papel silencioso, iluminando sem exigir atenção. E você dorme. Dorme profundamente, envolvido por esse Natal quieto, por essa herança de cuidado, por esse fio invisível que liga passado e presente. Dorme com o coração aquecido, mesmo sem perceber. A noite segue guardando você. E assim, no ritmo sereno do mundo que desacelera, você permanece descansando, tranquilo, seguro, enquanto a fita vermelha continua unindo tudo, em silêncio, como sempre fez. O sono agora é profundo e estável, como um lago em noite sem vento. Nada agita a superfície. Tudo repousa. Você não percebe o passar do tempo, porque o tempo também descansa. Ele se estende, macio, sem bordas definidas, permitindo que o corpo se recupere em silêncio. A casa permanece envolta por essa calma contínua. A chuva já não importa se caiu mais forte ou mais fraca. Ela cumpre seu papel distante, mantendo o mundo do lado de fora em movimento suave, enquanto aqui dentro tudo permanece protegido. As paredes guardam o calor. O teto guarda o silêncio. O chão sustenta, firme e confiável. A fita vermelha segue onde está, sem precisar ser vista para ser sentida. Ela é presença tranquila, como um coração que bate de forma constante, sem ser ouvido, mas essencial. Ela continua ligando histórias, mesmo enquanto você dorme. Continua segurando lembranças com delicadeza, sem apertar, sem soltar. Seu corpo está completamente entregue. Os músculos relaxados, a respiração profunda e regular. Cada inspiração traz conforto. Cada expiração aprofunda ainda mais o descanso. Não há esforço algum. O sono acontece sozinho, como sempre soube acontecer. Talvez, em algum ponto da noite, você se vire levemente, buscando ainda mais aconchego. O cobertor acompanha esse movimento sem resistência. Ele se ajusta, envolvendo você com a mesma paciência de alguém que conhece seus hábitos, que sabe como cuidar. As luzes de Natal continuam piscando em algum ritmo lento, quase imaginário. Elas não precisam ser vistas para cumprir sua função. Iluminam o ambiente, mas também iluminam algo mais sutil.
Uma sensação de continuidade, de cuidado silencioso que atravessa gerações. Tudo permanece simples. Tudo permanece seguro. Não há sonhos agitados. Se houver imagens, elas são suaves e breves, como reflexos de luz na água. Elas passam sem deixar marcas. O descanso segue intacto, profundo, restaurador. E assim a noite avança com passos leves, respeitando seu sono. A casa permanece, guardião. A fita vermelha permanece elo. O mundo espera. Você dorme, tranquilamente, envolvido por esse Natal silencioso, por esse calor antigo, por essa sensação de que tudo está exatamente como deve estar. E permanece dormindo, sereno, enquanto a noite continua, calma e cuidadosa, ao seu redor. A madrugada segue seu caminho lento, quase invisível. Não há mudanças bruscas, não há interrupções. Apenas uma continuidade suave, como uma canção que nunca precisou de letra para ser compreendida. Você permanece dormindo, profundamente, enquanto o corpo encontra equilíbrio, conforto, descanso verdadeiro. A casa mantém sua vigília, silenciosa. Cada canto parece saber exatamente como proteger esse momento. O ar continua morno, estável. O silêncio não é absoluto, mas gentil, preenchido pelo eco distante da chuva e pelo ritmo tranquilo da sua respiração. Tudo se encaixa, sem esforço. A fita vermelha continua ali, firme na árvore, segurando não apenas um enfeite, mas um sentido. Mesmo enquanto você dorme, ela segue cumprindo sua função invisível, ligando o que foi ao que ainda é. Ela não se move, não chama atenção, apenas permanece, e isso basta. Se alguém observasse de fora, veria apenas uma casa comum numa noite de dezembro. Luzes suaves filtradas pelas cortinas. Nenhum som além da chuva. Mas por dentro, há algo maior acontecendo. Um descanso que atravessa gerações. Um cuidado herdado, passado adiante sem palavras. O corpo se entrega ainda mais. A respiração se torna profunda, ampla, segura. O coração bate num ritmo tranquilo, confiante. Não há sonhos intensos, nem pensamentos dispersos. Apenas um repouso contínuo, restaurador, que se espalha devagar por dentro. O cobertor mantém o calor exato. Nem mais, nem menos. Como se tivesse sido colocado ali por alguém que conhece você muito bem. Os músculos soltam completamente. O rosto permanece sereno. Tudo indica que este é um sono bom, daqueles que curam aos poucos, sem pressa. Lá fora, a chuva pode ter diminuído, talvez até parado. Ou talvez continue, paciente. Não importa. Aqui dentro, a noite segue protegida. As luzes de Natal continuam piscando em algum lugar da casa, mesmo que você não perceba. Elas mantêm o ambiente envolto numa presença acolhedora, constante. A fita vermelha, silenciosa, atravessa mais uma noite cumprindo seu destino simples e bonito. Unir, aquecer, permanecer. E você continua dormindo, tranquilo, seguro, envolvido por esse Natal sereno que não exige nada, não espera nada, apenas cuida. A madrugada passa assim, suave, contínua, até que o descanso se complete por inteiro. Ainda dormindo, algo muito suave acontece. Não é um despertar, não é um sonho claro. É apenas uma sensação que se organiza por dentro, como quando uma música distante encontra sua última nota perfeita. A fita vermelha, ali na árvore, parece captar um último brilho da noite. As luzes refletem nela de um jeito especial, quase imperceptível, criando um tom mais quente, mais profundo. Não há movimento visível, não há magia explícita, apenas um entendimento silencioso que se completa. É como se todas as histórias que passaram por aquela fita encontrassem, ao mesmo tempo, um ponto de encontro. As mãos da avó, as cartas antigas, as noites frias, as lareiras acesas, as casas diferentes. Tudo se alinha num único sentimento tranquilo, estável, inteiro. E esse sentimento chega até você, não como memória, nem como imagem, mas como certeza. Uma certeza calma de que você nunca esteve realmente sozinho. De que o cuidado atravessa o tempo de forma simples. De que pequenos gestos, quase invisíveis, são capazes de sustentar gerações inteiras. Seu coração responde com serenidade. O corpo relaxa ainda mais, se isso for possível. A respiração encontra um ritmo tão natural que parece fazer parte da própria casa.
Inspirar, expirar, sem esforço, sem pensamento. A chuva lá fora cessa de vez, deixando apenas o silêncio da madrugada. Um silêncio limpo, novo, como se o mundo tivesse sido lavado com cuidado. A casa permanece aquecida. A noite cumpre sua função até o fim. A fita vermelha agora parece apenas um enfeite comum para quem olhasse rapidamente. Mas ela guarda algo essencial. Ela guardou. Ela uniu. E continuará unindo, sem pedir reconhecimento. Esse é o clímax tranquilo da história. Não um acontecimento, mas uma compreensão. Um encaixe suave entre passado, presente e descanso. Tudo encontra seu lugar sem ruído, sem esforço. Então, não há mais nada a acompanhar. Você dorme profundamente, envolvido por gratidão silenciosa, por acolhimento herdado, por essa continuidade calma que aquece sem pesar. O Natal se fecha ao seu redor como um cobertor bem colocado, firme nas bordas, gentil no centro. A noite segue, serena e comprida, e você descansa, seguro, inteiro, enquanto a fita vermelha permanece silenciosa, fazendo exatamente o que sempre fez: unir e cuidar.